O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Direita sai enfraquecida e independentes crescem na eleição constituinte no Chile. Tivemos o voto constituinte no Chile nos dias 15 e 16 de maio. Também tivemos as eleições locais e regionais no Chile, né? Eu tenho vontade sempre falar nossos vizinhos chilenos, mas eu tenho certeza que algum espírito de porco vai tirar do contexto e vai falar, olha lá, ele nem sabe que Brasil e Chile não faz fronteira, porque é ali do lado. Sim. Né? E regionais no caso do Chile não é uma generalização, né? Não é uma força de expressão, porque lá as unidades administrativas são regiões. Quando você fala região de Valparaíso, você está falando do correspondente ao estado aqui no Brasil. Exatamente. E claro que estava todo mundo de olho, né, para a eleição na Constituinte, e ela acabou sendo, né, o maior exemplo de uma queda, né, de uma baixa expressividade, né, da direita chilena, que foi a maior perdedora do pleito. Mas não só da direita também, né? Do sistema partidário como um todo, né? Porque a antiga Concertación, que eram os partidos de centro-esquerda que governaram o país até o primeiro mandato do Piñera, também tiveram um desempenho muito abaixo, né? Então já se discute aí uma nova correlação de forças, né? E que vai ter justamente a Constituinte como o seu maior símbolo e legado. Eu discordo um pouco, meu caro Matias, porque assim, antes vamos passar aqui pelos resultados rapidinho, né? Mas, enfim, passando pelos resultados eu vou até dizer porque eu discordo um pouco. Então vamos lá. Dessa análise, porque assim, em primeiro lugar ficou a coalizão Vamos por Chile, que é a coalizão de direita, de centro-direita e direita, que inclui o Renovação Nacional, né, o partido do Piñera, e eles levaram 20% dos votos, elegeram 37 representantes, são 155. E aí, algum dos nossos ouvintes já pode falar, não, peraí, como é que vocês estão falando que a direita saiu derrotada se ela ficou em primeiro, né? Por dois motivos. Primeiro, atualmente, dos 155 assentos da Câmara de Deputados chilena, o Chile Vamos tem 72. Eles foram de 72 para 37. Tá? Ou seja, isso é uma queda muito expressiva. O governo Piñera está com mais ou menos 10% de aprovação somente. E tem uma outra questão, que a gente vai falar mais dos independentes e tal, mas é assim, qualquer coisa para entrar na Constituição precisa ter 2/3 dos constituintes. Em outras palavras, quem tiver 1/3 da Constituinte vai ter um poder de veto. E a direita não vai ter esse poder de veto. Porque embora a lista da direita tenha sido a melhor votada, eles ficaram com 37, eles não têm 1/3. Eles não têm 52, que seria o número mágico. Então, isso significa que, para temas como legalização do aborto de gestação, temas também econômicos, a direita vai ter que negociar com independentes, com representantes indígenas ou até mesmo com representantes da centro-esquerda. E nisso, uma das bandeiras da direita chilena
que é o sistema privado de pensões, né, esse legado do Pinochet, isso a gente já pode ter certeza que vai para o buraco, né, vai para o buraco na ótica deles, né, isso vai ser encerrado, vai ser modificado, eles não vão poder fazer muita coisa. Aí, em segundo lugar, nós tivemos o Apruebo Dignidad, que é a coalizão de esquerda e extrema esquerda, até, já que nós temos, por exemplo, um partido virtualmente anarquista, né? Embora seja meio contraditório, né? Um partido anarquista, mas enfim. Né? Mas é a coalizão, é a lista do Partido Comunista. Tá? E a gente já vai falar também das eleições municipais. Eles ficaram com 28 assentos, 18,7% dos votos. Em terceiro lugar vem a lista do povo, né? A lista del pueblo, que é uma lista de independentes que se identificam com esquerda. Tá? Então, explicando para os nossos ouvintes, teve muitos candidatos independentes, pessoas sem filiação partidária. Porém, se você se juntasse em listas, né, você melhorava suas chances nos coeficientes eleitorais. Então tem listas de candidatos independentes, mas não é exatamente um partido político, não tem um estatuto, não tem diretrizes definidas, são pessoas sem filiação partidária. Tá? Só que no caso desse Lista del Pueblo, a maioria desses candidatos são pessoas mais à esquerda, especialmente jovens. Aí, em quarto lugar, vem a lista del Apruebo, né, que é a herdeira da Concertación que você mencionou, né, com o Partido Democrata Cristão, o Partido Socialista, que ficou com 25 assentos, 14% dos votos. Em quinto lugar, ficaram os independentes não neutros, tá, os independentes no neutrales, que são os independentes mais para a direita. Tá? E, finalmente, para fechar a lista, né, tem os 11 candidatos independentes sem listas, tá? E os diversos representantes indígenas. Aqueles são os independentes true mesmo, né? Tipo... são 7 Mapuche, 2 Aymara, e aí um para cada de Diaguita, Licantanai, Kola, Quechua, Rapanui, Xango, Casvecar e Iagã. Tá? Mas lembrando que tivemos também candidatos indígenas eleitos ou pelas listas ou pelos partidos, mas que justamente quiseram concorrer justamente para aumentar o número de representantes das comunidades originárias. É o caso... É o caso, por exemplo, da Alejandra Flores Carlos, que é Aymara, mas foi eleita pelo Distrito 2, lá de Tarapacá, no norte do Chile. E aí, eu vou confessar a minha ignorância, que talvez eu devesse ter estudado isso antes do programa, mas eu não sobre a distribuição proporcional dos assentos indígenas, porque olhando os números brutos, né, então, por exemplo, 2.000 quechuas votaram e elegeram um representante. E 61 iagãs votaram e elegeram um representante. Então, assim, parece às vezes um pouco desequilibrado, mas, claro, para cada grupo ter representação, cada nação ter representação. É como se entendesse eles como estados aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Porque você tem que ter a representação dessa comunidade, daquela... por menos numerosa que ela seja, né? Sim, então, aí que tá, depois eu fiquei quebrando um pouco a cabeça, porque assim, para deixar representativo, então assim, se 61 iagãs tem um representante, os 217 mil eleitores Mapuche, aí viraria praticamente uma constituinte própria, enfim, claro, né, é o que você falou, você está corretíssimo no que você falou, de que cada nação tem que ter o seu representante. Então, qual é a primeira conclusão, primeira moral da história? Esse poder de voto da direita não vai existir. Então, como eu disse, questão de aborto de gestação, se a direita quiser barrar esse tipo de coisa, eles vão ter que negociar. E aí vão ter que fazer concessões em outras bandeiras da direita. Uma delas é a questão da autonomia indígena.
né? Inclusive tem uma famosa frase do Pinochet, que a gente até repercutiu quando a gente falou dos protestos Mapuche, que ele falou, não existem mais Mapuche, são só chilenos, né? Então, a parte da direita chilena tem essa bandeira de que, olha, não tem chileno, Mapuche, Aymara, não, é tudo chileno. Então, se você quiser barrar alguma coisa, você vai ter que fazer concessão em outra. Do lado da esquerda, não, porque se a gente pensar nas duas listas de partidos de esquerda, né, você já consegue ali você consegue 53 cadeiras. Né? Então, mesmo sem os independentes, os partidos de esquerda conseguem ter o, entre aspas, poder de veto. E essa situação do oficialismo, né, pode ser explicado também pela aprovação do Piñera, né, que independente do Instituto de Pesquisas, né, porque varia um pouco, mas todos apontaram que ele estava abaixo dos 10% de aprovação. Sim. Agora, por que eu disse que eu discordo um pouco da sua avaliação, Matias? Eu entendo ela tem... Você tem motivo, você não está tirando isso da sua orelha, claro. É porque eu acho que essa vitória, né, essa grande representação de independentes, ela é resultado do baixo comparecimento eleitoral, porque só 41% dos eleitores votaram. Então, quando você tem menos pessoas votando, candidaturas menores ou menos conhecidas, enfim, elas acabam se beneficiando. Mas, por outro lado, também não foge muito do turnout no Chile, né? Porque, tirando o plebiscito do ano passado, né, pela a aprovação da Constituinte, que foi um recorde nas últimas eleições, as eleições presidenciais também não estão acima dos 50%, né? Fica ali na casa dos 40%, né? Sim, eu concordo que a gente inclusive repercutiu isso na época na eleição do Piñera, mas foi o menor comparecimento desde a redemocratização do Chile. Então, eu não sei se isso se deve à pandemia, a questões de segurança, tem uma outra desânimo questão, político. Tem uma outra questão que, ao contrário do plebiscito, dessa vez os chilenos residentes no exterior não podiam votar. Porque como o voto é distrital, né, os constituintes são eleitos pelas comunas, as pessoas que vivem no exterior não teriam em quem votar. Então, isso explica um pouco essa diminuição do número de votantes, né? Mas eu acho que assim, eu acho improvável, por exemplo, surgir uma candidatura independente, entre aspas, ganhando muita força. E vamos lembrar, o partido que foi em segundo lugar é o Partido Comunista Chileno, que mas dos partidos... ele não fazia parte originalmente da Concertación. Ah, sim, ele considerava a Concertación como conciliador de classe. Isso. Você traiu o movimento punk, velho. E daí você tem o crescimento também da Frente Ampla, né, que surge justamente após as revoltas de 2011, que tinham como pauta o ensino superior universal. Mas o que eu ia falar é que o Partido Comunista Chileno é um dos partidos comunistas mais antigos da América Latina. Sim, sim. Não é um partido, é um partido relativamente pequeno, mas é um partido, assim, você tem o Pablo Neruda como né, membro do partido, então assim, quem é do Partido Comunista Chileno, entendeu? Se fosse meme, o Partido Comunista Chileno podia perguntar para os outros partidos, quantos Nobel tem aí? Quantos Nobel tem no seu partido? E assim como o Partidão no Brasil, ele completa o centenário ano que vem. Então, mas enfim, como você disse, você tem a razão no seu argumento, porém eu colocaria um asterisco nele, mas é só uma divergência pontual nossa pra gente, a gente tá fingindo uma treta aqui pra movimentar o podcast, tipo o Casagrande PVC hoje. Você tá certo. Mentira, eu nem assisti.
Porque quando eu tava no Ascoli, tinha lá o Partido Comunista Italiano, né? O Magrão queria me levar em umas reuniões ali, ele que tava em Florença ali, na Toscana, né? Próximo de Livorno, né? Que daí eu lembro do Gramsci também. É isso. O Sócrates que teria dito que queria jogar em Florença para ler Gramsci no original, né? Isso mesmo. Tem essa frase, não sei se é verdadeira ou não. Aí vão dizer que a gente é comunista, marxismo cultural, né? Que a gente está falando de Gramsci. Eu nunca li Gramsci na vida, inclusive. Eu li só alguns artigos, obras completas não. Eu sofro muitas acusações em relação ao autor que eu nunca li. Eu confesso aqui, nunca li. Nunca... E muita gente que critica o Gramsci também nunca leu ele. Ah, sim, também tem essa. Eu só li aquelas coisas, tipo Gramsci for Dummies, sabe assim? Mas, enfim, outra questão interessante da Constituinte é que ela estava estabelecida como ela teria paridade de gênero. Tá? Ela seria dividida entre 78 homens e 77 mulheres. Só que o que aconteceu? Foram eleitas 81 mulheres e 74 homens. Então, nós teremos algumas mulheres que terão que ceder o seu assento. E tem um caso paradoxal que é da ativista feminista trans, a Constança Valdes Contreras, que foi candidata pelo Apruebo Dignidad no Distrito 7, que ela foi a mulher mais votada da lista, mas vai ter que abdicar o seu posto para um homem cis. Pois é, por conta de que tem que estar igual, então é o que você falou, é paradoxal, para dizer o mínimo, né? E isso também é consequência do fruto das listas independentes, porque os grandes partidos eles eram obrigados a ter candidatos números iguais e alternando nas listas, né? Então, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, mas como teve essa grande vitória dos independentes, acabou tendo mais mulheres constituintes eleitas do que homens, só que aí para manter a igualdade, então agora elas vão ter que entregar o assento para homens eleitos. Homens que não foram eleitos e ficaram em segundo. Então, acaba sendo, como você disse, paradoxal. E aí esses independentes acabam sendo, entre aspas, um enigma para algumas pessoas. Eu não acho que sejam tanto enigmáticos assim, porque você tem as duas listas de independentes. Os candidatos indígenas, obviamente, vão lutar por questões de autonomia regional, de respeito a símbolos. Então, por exemplo, a bandeira Mapuche ser considerada, em algumas regiões, ela ser considerada igualmente como a bandeira nacional, alguma coisa assim. Mas o La Tercera, né, o jornal chileno, fez uma espécie de levantamento, né, dos candidatos independentes, tá? Para saber quais seriam as bandeiras principais desses candidatos. E, segundo o jornal La Tercera, deseja acabar com o Congresso unicameral, transformar o Congresso, acabar com o Congresso bicameral, defende unificar, né, Câmara dos Deputados e Senado. 58% disse que querem desejar a redução dos poderes presidenciais, tá? Aumentar os poderes do Congresso. Também há possibilidade de uma reforma do Tribunal Constitucional, né, o STF deles, e também uma mudança,
nas leis de representação, justamente, representação, por exemplo, de comunidades indígenas, necessidade de maiorias ou supermaiorias para aprovar leis ou não. Então, tem aí, já tem uma espécie de, entre aspas, perfil, né, do candidato independente. Então, o que a gente pode falar sobre a Constituinte, né, além do que a gente já falou? Então, a direita não vai conseguir poder de veto, a gente tem essa questão paradoxal dos gêneros, temos as listas de independentes que permitem mais ou menos um guia, uma orientação, e outra conclusão, que dá para ter com tranquilidade, ou uma conclusão importante, é que é o início do fim da principal sequela do período Pinochet, que é uma discussão que a gente trouxe aqui no programa lá desde o comecinho, desde 2015. Eu lembro que a gente falou de Constituição chilena e Bachelet ainda lá no primeiro estúdio da Central 3, né? Que, enfim, né, pré-pandemia, claro, quando os tempos eram outros. E a Constituição chilena, ela era de 1980, auge da ditadura Pinochet. Ela foi, entre aspas, aprovada por um referendo que foi hoje comprovadamente, né, fraudulento. Então ela tinha o que o pessoal do direito, né, chama de vício de origem. É um termo até que eu usei na minha coluna, que é uma Constituição que não tem a legitimidade popular. Ela não foi eleita por pessoas, ela não foi redigida por pessoas eleitas, ela não foi redigida, ela não passou pela aprovação popular, algo do tipo. Mas cabe lembrar também, Felipe, que apesar de ter sido redigida, né, durante a ditadura militar, a principal pessoa por trás do texto era um civil, né? No caso, o Jaime Guzmán, e que por conta, né, dessa participação dele, ele acabou sendo justiciado pela Frente Patriótica Manuel Rodrigues já na democracia, né, em 91. Então, 30 anos depois, né, da morte do principal mentor, do arquiteto desse texto, você tem o fim da Constituição, como a gente conhece, né, há mais de 40 anos. E é claro que tem várias outras constituições que também têm vício de origem, então vai ter gente falando, tem a Constituição do Chile, mas também tem não sei onde, tem não sei onde. Então, por exemplo, Constituição do Japão. A Constituição do Japão, ela não é democrática, tá? O pessoal aí da embaixada japonesa fica bravo comigo, do consulado japonês fica bravo comigo. Eu aceito passagens para Tóquio para conversar, mas, assim, a Constituição japonesa... porque é caro pra caramba também. Então, mas a Constituição japonesa ela foi escrita pelo general Douglas MacArthur, basicamente, e foi imposta ao Japão e manteve uma série de instituições que não são nem um pouco democráticas, como o fato do chefe de Estado ser um cargo hereditário, né? Então, no Reino Unido, né, o Reino Unido sequer tem Constituição, né? Eles não têm uma Constituição formalizada, tem várias leis que têm status constitucional. Mas a Constituição chilena tinha esse problema desse vício de origem, e aí agora, né, vai ser redigida, e como eu disse, algumas bandeiras que são caras, né, são queridas à direita chilena, certamente vão ser alteradas, especialmente essa questão do sistema privado de pensões, questões como aborto de gestação, por exemplo, não sei. Tá? Outro debate importante vai ser a da gratuidade do financiamento do ensino superior, né, que assim, de certo modo, todo esse movimento, né, pela Constituinte, né, tem origem lá no movimento dos pinguins, que você sempre cita, de 2001. Que eram os secundaristas e que depois vai desembocar nas manifestações de 2011, daí já com a pauta do ensino superior, né?
Isso, e aí depois tem a questão indígena, aí vem a pandemia e acaba, né, concretizando tudo isso. A militarização da polícia... Só uma correção, Felipe, a Revolta dos Pinguins é de 2006. 2006. 2006 e 2011. Então foram essas duas grandes mobilizações estudantis. Então vai ter essa questão do ensino universitário, a questão da militarização da polícia também deve ser outra discussão da Constituinte. Então vai... E aí lembrando, a Constituinte vai ter um ano para trabalhar, e aí no ano que vem a Constituição vai ser apresentada ao público e será sujeita a um referendo. Tá? Então ainda tem isso. Então eles vão começar os trabalhos, acho que no final de junho, para apresentar o texto em julho de 2022, e aí depois disso tem um referendo em que a população vai dizer se aprova ou não a nova carta. Felipe, se a população disser que não topa a nova carta, o que acontece? Não sei ainda. Tá? Não sei nem se já decidiram o que acontece. Se volta para a Constituinte, se começa do zero, não sei. Lembrando que temos eleições presidenciais nesse período, né? Que serão realizadas em 21 de novembro de 2021, né? E alguns candidatos já começam a aparecer, né? Principalmente no caso do marco, né, das revoltas estudantis, você tem o Gabriel Boric da Frente Ampla, e já no espectro ideológico oposto você tem o José Antônio Casti, que vai para uma nova tentativa de ser eleito ao Palácio de la Moneda. O Casti que é pinochetista nesse caso. Assim, o Pinheira, a gente sempre deixou claro, eu sempre fiz questão de frisar isso, porque eu acho isso muito importante. O Pinheira é bilionário, é de direita, ele é socialmente conservador, você pode achar tudo de ruim que ele tem, o governo dele é uma bosta, enfim, mas ele sempre repudiou o pinochetismo. O irmão dele era do governo Pinochet, coisa que você também sempre lembra, mas por exemplo, quando teve os militares elogiando Pinochet, ele mandou suspender todo mundo, ele teve aquele evento no Museu dos Direitos Humanos. O Casti não, o Casti é do tipo, tenho certeza que ele deve ter um fake no Twitter que faz piadinha sobre Pinochet jogar comunista do helicóptero. Ele tem a camiseta, com certeza. Eu acho que daí não é nem fake, ele deve usar de pijama, assim. E outro candidato muito bem cotado nas próximas eleições é justamente o Daniel Jadue, que é o do Partido Comunista. Isso. Né? Lembrando que o Partido Comunista elegeu a alcadesa de Santiago, né? E daí, quando a gente fala Santiago, a gente está falando do centro de Santiago, porque as comunas da capital, é como se você elegesse o subprefeito, vamos dizer assim. Então ela fica ali naquela região justamente, né, da Praça de Armas, do Palácio de la Moneda, da Universidade de Chile, ali nas proximidades da Alameda O'Higgins. E, onde fica a Embaixada Brasileira, inclusive. Nós tivemos, né, as eleições municipais e regionais, e das 40 cidades, né, que são ou capitais regionais ou possuem mais de 150 mil habitantes, o Chile Vamos, a coalizão de centro-direita e direita, perdeu em 11 delas. Quando eu digo perdeu, é que o Chile Vamos ocupava o governo e perdeu a reeleição ou tentativa de fazer o sucessor. Das 40 maiores cidades do Chile, agora só 8 estarão governadas pelo Chile Vamos. Então é outro motivo da gente falar de que a direita chilena saiu derrotada dessas eleições. E aí tem o simbolismo de que, né, que você acabou de trazer, que em Santiago, né, a prefeita, a alcadesa, né, já que você usou o idioma local, né, a Iracy Hassler é do Partido Comunista. E chama atenção também no caso de Viña del Mar, que é uma cidade bastante conservadora, né? Tem o Festival da Canção lá, que é um dos principais eventos
culturais do Chile, que foi onde o Roberto Carlos cumprimentou o Pinochet, enfim, que foi eleita uma jovem chamada Macarena Ripamonte, que é da Frente Ampla, né? Assim como em Valparaíso foi eleito do mesmo partido o Rodrigo Mundaca, que é muito ligado ao movimento ambientalista contra a privatização da água. E o Daniel Jadue, que eu mencionei, que é candidato presidencial, ele foi reeleito prefeito de Recoleta. Tá? Tem nada a ver com Recoleta da Argentina. Tá? Recoleta fica na Grande Santiago. É próximo do estádio da União Espanhola, Recoleta. Tem um cemitério, inclusive. Se eu não me engano, acho que tem um cemitério em Recoleta. E daí, em relação à eleição presidencial, o candidato da situação, muito provavelmente será o Joaquim Lavín, que não se candidatou à reeleição na comuna de Las Condes, que é uma das mais ricas de Santiago, e daí só também situando com futebol, onde fica o estádio da Universidade Católica. Então, né, nas eleições municipais e nas eleições regionais, né, nas eleições para justamente as regiões, né, do Chile, são 16 delas, tivemos a maioria dos resultados indo para segundo turno. Tá? Apenas 3 já foram definidas no primeiro turno, além do Rodrigo Mundaca, que você mencionou, em Valparaíso, na região de Aysén, né, que é a região menos populosa do Chile. É no extremo sul, né? É quase a última. A última é Magallanes. Isso, Magallanes e Antártica. E que foram as duas que já foram também decididas no primeiro turno. A Andrea Macias, do Partido Socialista, foi eleita em Aysén, e o Jorge Flies, independente, mas da Unidade Constituinte, a antiga Concertación, também foi eleito no outro. E assim, ela foi eleita com 18 mil votos em primeiro turno, né, porque deve ter mais pinguim do que eleitores lá. Eu tenho um casal de amigos que vão poder votar. Eu tenho um casal de amigos que mudou para Aysén. Não sei se eles votaram nela. Mas manda eles. Fala para eles mandarem uns pinguim para nós. Mentira, dizem que pinguim é muito bravo e que ele fede. Ele é bonitinho no desenho, no documentário, mas dizem que ele fede muito. Somando todas as províncias de Aysén, não passa de 100 mil pessoas. Aí, mais alguma coisa do Chile, meu caro Matias? Só a título de curiosidade, né? Foi eleita também a Giovanna Grandon, que fazia parte da lista do povo, que era mais conhecida como Baila Pikachu, né? Ela que nos protestos ia fantasiada com o Pokémon mais famoso, né? Então tá aí, a tia do Pikachu foi eleita. Aí, falando em eleição, a gente cruza a fronteira norte com o Peru, né? Onde o Pedro Castilho, né, ele é do partido Peru Livre, mas ele é da região de Chota. Né? Então, é sempre um desafio para a quinta série, porque, né, o Peru Livre em Chota. Mas ele continua liderando as pesquisas, porém, algumas pesquisas já dão ali uma aproximada da Keiko Fujimori, quase um empate técnico, e o La Razón, que é um jornal peruano e um jornal, dá para dizer que é um jornal à direita também, soltou uma pesquisa em que a Keiko Fujimori fica em primeiro, embora seja, né, também essa coisa do quase empate técnico. Então, a margem que o Pedro Castilho tinha sobre a Keiko Fujimori, né, nas primeiras pesquisas de segundo turno, tem diminuído bastante. E a Keiko Fujimori, não sei se para agradar um eleitorado mais radical, né, ou se por, sei lá, por que razão, ela decidiu defender publicamente
a política de esterilização forçada de mulheres indígenas durante a ditadura do papai Alberto Fujimori, dizendo que era uma questão de planejamento familiar. Tá? Abro aspas para ela. Né? No caso do processo que está sendo realizado sobre aquilo que é mal chamado de esterilização forçada, que na verdade é um plano de planejamento familiar, são investigações que estão sendo feitas há 20 anos, já foram ajuizadas 4 vezes, né? Ou seja, dizendo que tentam toda hora, né, processar, encontrar alguma coisa e não conseguem 4 vezes. Só que vamos lembrar, o senhor Alberto Fujimori, ele foi condenado por crimes contra a humanidade por conta disso, né? E o Pedro Castilho, né, aproveitou, né, essa declaração, porque como a maioria dos alvos dessa política eram indígenas, e os indígenas, né, o Pedro Castilho é um indígena, a maioria das comunidades fora dos grandes centros provavelmente vai votar com ele, ele disse que no seu governo não irão encontrar um governo que arranque o útero das mulheres e mães peruanas. Né? Lembrando que assim, ele é um candidato de esquerda, mas ele é contra o aborto, por exemplo. Então, por qual motivo a Keiko Fujimori decidiu defender essa barbaridade? Não sei. Tá? Não deve ser fácil saber que o seu papai fez essas coisas. Né? Tá um quadro curioso, né? Porque geralmente quem vai para o segundo turno aposta mais, né, em concessões, né? Abrando um pouco o discurso. Nesse caso, os dois candidatos estão indo para os extremos, né? Eles estão apostando justamente na radicalização, né? E até uma das bandeiras, né, que a Keiko está levantando é de não ao comunismo, né? Inclusive, vários jogadores com passagem pela seleção peruana fizeram um vídeo em apoio a ela, e daí a campanha do Pedro Castilho devolveu com uma arte, né, que diz um solo equipo contra a corrupção, né? Com uma pessoa vestindo a camisa titular da seleção peruana, que é branca com a faixa diagonal vermelha, né? E nesse aspecto da corrupção também veio a público na semana passada de que o sobrinho de um importante quadro fujimorista, o Jaime Yoshiyama, no caso o sobrinho é o Jorge Yoshiyama Sasaki, confessou, né, a um procurador, o José Domingo Pérez, que ele tinha feito uma rede de 24 pessoas para levantar e lavar mais de $1.381.000, no caso da Odebrecht, nas campanhas da Keiko Fujimori em 2011 e 2016. Aproveitando, a gente falou um pouco da Odebrecht no Peru, do Odebrechtquistão, na entrevista do Repertório essa semana, em que a gente recebeu o professor Davinson Belém Lopes, né, de Relações Internacionais. A gente falou não só sobre isso, a gente falou sobre Brasil, sobre a carreira de Relações Internacionais como um todo, das obras que ele organizou, falamos do Atlético Mineiro também, falamos do Casarões, né, e quem quiser ouvir, ouça. Se você não quer ouvir, vai ouvir também, tá? Ninguém perguntou. Só lembrando que o Repertório é um feed separado, tá? Então vai lá no seu agregador preferido, ou entra no site da Central 3 ou no site Xadrez Herbal, procura lá Repertório, que a gente já voltou com essa segunda temporada, primeiro com Silvia Colombo, agora com Davidson Belém Lopes. Para quem gosta de podcast curto, assim, de 1 hora mais ou menos, é uma boa pedida. Teve alguém que mandou pra gente uma matéria, né? Tipo, a onda dos podcasts chega no Brasil, podcasts curtos, podcasts mais longos, com mais de 20 minutos. Mano, 20 minutos porra, como assim é longo? Né? Enfim, aqui é o irlandês dos podcasts. Do Peru... Mas você pode ir no banheiro. E pode usar o celular. É até bom. Do Peru, nós vamos para a Colômbia, né, onde os protestos continuam, onde a situação continua
pegada. E pouco depois, né, que a gente gravou o programa passado, em que o Matias, né, deu aquele show sobre a Colômbia, o José Miguel Vivanco, que é diretor executivo da Human Rights Watch para a América Latina, ele denunciou no Twitter dele, incluindo imagens, que as forças colombianas estavam utilizando lançadores múltiplos de projéteis contra manifestantes. Então, assim, você ter um lançador que solta, por exemplo, 6 bombas de gás lacrimogênio no intervalo de 2 segundos. São conhecidas como tanquetas, né? Justamente são tanques menores. E ele denunciou isso como uma prática, né, como um ato indiscriminado e potencialmente perigoso, já que como você tem grandes quantidades, né, de projéteis num tempo curto, isso pode acabar atingindo a pessoa, tá? Não é apenas a bomba, mas o próprio projétil acaba tendo efeito. O que você tem aí para atualizar a gente sobre a Colômbia, Matias? Hoje saiu um levantamento do número de vítimas, né, entre 28 de abril e 18 de maio, e são no total 51 assassinatos no marco das manifestações do Paro Nacional, sendo que 29, ou seja, mais da metade, apenas na cidade de Cali, enquanto que também no departamento do Valle del Cauca, na cidade de Yumbo, foram 5 vítimas. Daí você tem uma em Medellín, 2 em Bogotá, uma em Popayán, 2 em Madrid, que fica ali no departamento de Cundinamarca, próximo de Bogotá, uma em Pereira, que a gente citou já no primeiro bloco, aquele estudante de educação física, uma em La Virgínia e outra em Ibagué, que é a capital do departamento de Tolima. E aí alguns dos nossos ouvintes podem falar, mas vocês falaram no último programa que ia ter negociações logo depois do programa, e aí eu estava tão otimista e tal. Pois é, teve a reunião, né, nos dias 10 e 12 de maio, entre o Comitê Nacional de Paralisação e o governo Ivan Duque, porém não chegaram no acordo. Segundo os integrantes dos grupos sociais, o governo colombiano enxerga os protestos como uma situação de guerra e não enxerga como movimento social legítimo, e isso dificultou as negociações. E aí, com isso, tivemos, né, a convocação de novos protestos e de novas marchas, né, contra o governo. Aí, na quinta-feira, dia 13, a ministra das Relações Exteriores, Cláudia Blum, renunciou ao cargo. A carta de renúncia dela, vejam só, ela apresentou no dia 13, mas ela estava datada do dia 11. Então, eu suspeito que as duas notícias têm ligação. Que ela escreveu a carta de renúncia dia 11 e pensou, amanhã tem uma rodada, tem uma reunião de negociação, vou ver o que acontece amanhã. Como não saiu acordo, aí no dia 13 ela apresentou a renúncia, dizendo que é irrevogável. Ela disse que confirma sua admiração e apoio ao presidente Ivan Duque, porém desentendimentos sobre o funcionamento do governo não permitem que ela continuasse no cargo. A imprensa colombiana especula que o que aconteceu foi que muito provavelmente o governo pediu para a ministra de Relações Exteriores que fosse mais rígida, mais contundente em rechaçar as condenações internacionais, os comentários internacionais sobre o uso da violência pela polícia e pelo exército, e ela teria se recusado a fazer isso. E aí, por conta dessa recusa, desse desentendimento interno, que é o termo que ela usa na carta, ela decidiu, então, renunciar ao cargo.
Muitos dos nossos ouvintes devem ter enfrentado perguntas de conhecidos e familiares na quinta-feira, dia 13, inclusive dia 13 de maio. Por quê? Porque estava sendo disputada, né, a partida pela Libertadores da América, entre América de Cali e Atlético Mineiro. E jogo realizado em Barranquilla, é bom pontuar, justamente porque... Isso, porque Cali não tinha nem como ter o jogo. Não só por isso, mas porque também o Pascoal Guerreiro, que é o estádio onde o América de Cali joga de local, está sendo reformado para a Copa América, mas a gente já vai chegar lá também. Eu não sabia disso, então eu falei bobagem. Mas, então, teve o jogo pela Libertadores, né, em que o Hulk meteu golaço e tal, só que o jogo foi interrompido diversas vezes por conta do gás lacrimogênio, porque estava rolando protesto do lado de fora, a polícia jogou um monte de bomba de gás lacrimogênio. Deu pra ouvir tiro durante o jogo. Eu tava acompanhando o jogo, deu pra ouvir tiro. Tipo, aquele barulho mais seco, sabe? Uhum. Eu confesso que não estava acompanhando, só vi os gols. E o Hulk passando mal. E aí o gás lacrimogênio, né, por conta do vento e tal, entrou no estádio, jogadores começaram a passar mal, inclusive. E claro, aí foi o comentário que eu fiz sobre parentes, né? Acabou repercutindo na América Latina inteira, talvez outros países, né, do mundo. Principalmente, né, em BH. Porque um jogo... Isso, porque um jogo de futebol pelo Campeonato Continental teve que ser paralisado porque os atletas estavam passando mal de gás lacrimogênio. Então, certamente, algum dos nossos ouvintes deve ter ouvido. Mas, ô Zé, você ouve lá aquele podcast pelo Internacional, o que está acontecendo lá? Explica para mim. E aí a pessoa ficou 2 horas falando e não viu o resto do jogo. É curioso que você usou Zé, que tipo, em BH é como eles chamam qualquer um, né? Falou Zé. Pior que não foi de propósito. Mas ficou bacana. Mas combinou. Então tivemos também esse episódio. Também tivemos outro episódio na cidade de Popayán, na Colômbia. Que é próximo de Cali. É a capital do departamento de Cauca, em que manifestantes incendiaram a delegacia da cidade. Por quê? Uma jovem, uma garota, ela foi detida, tá? E ela denunciou que 4 policiais abusaram fisicamente dela durante a detenção, tá? E essa jovem tirou a própria vida. E como consequência e muito provavelmente pelo trauma, enfim, pelo que aconteceu. E aí a população foi lá e tacou fogo na delegacia onde teria ocorrido o episódio de abuso. Foram registrados 18 vítimas de violência sexual por parte dos membros da força pública, né? Isso de acordo com o levantamento da ONG Temblores. Outro episódio também em relação à Colômbia é que na quinta-feira, dia 13, um policial chamado Luiz Piedrarita foi formalmente acusado por ter assassinado um manifestante com um tiro na cabeça. Tá? Um manifestante chutou ele, de 17 anos, chutou o policial, e o policial então sacou a sua arma e disparou contra o jovem a quase queima-roupa, mirando na cabeça. Né? Pela imagem, eu não vi o vídeo, eu vi um frame do vídeo, né? Um print do vídeo. Ele estava, sei lá, a 1 metro de distância do cara. Se você dá um tiro mirando na cabeça de uma pessoa a 1 metro de distância, primeiro, você sabe que você não vai errar, e segundo, a pessoa vai morrer. Entendeu? Não é que ele deu, sei lá, um tiro no pé. O policial alega legítima defesa por causa do chute, né? Mas, enfim. E ele pode pegar até 25 anos de prisão caso seja condenado. Aí, na segunda-feira dessa semana,
o presidente Ivan Duque, né, talvez desejando arrefecer um pouco os protestos, anunciou um plano para a criação de postos de trabalho para jovens que vai subsidiar 25% do valor de um salário mínimo para cada contratado, visando pessoas de 18 a 28 anos de idade. E ele disse: queremos ajudar os jovens que buscam a primeira oportunidade. Temos dialogado com eles e entendemos suas preocupações. Tá? Ele disse que o valor do subsídio praticamente equivale aos gastos que as empresas têm com a Seguridade Social dos contratados. Assim, parece uma iniciativa muito boa do governo. Porém, eu não li o plano de choque, é o nome, a não ser que tenha, né, alguma medida prevendo o que eu vou dizer, eu acho muito mais provável que uma empresa demita o seu funcionário de 40 anos, contrate um de 25, já que 1/4 do salário do de 25 vai ser pago pelo governo. Então, assim, não adianta subsidiar o posto de trabalho do jovem, se você não criar postos de trabalho. Né? Porque pode acontecer isso que eu falei. Repito, não li o projeto de lei, não sei se isso está previsto. Se está previsto, ótimo, tá? Mas, assim, já é um buraco que para mim já fica muito claro. Assim, quando você lê a ideia, você fala, né? No coração é uma ótima ideia, mas na cabeça não vai funcionar. E aí, ainda na segunda-feira dessa semana, o Ivan Duque também anunciou que vai determinar uma expansão dos contingentes que estão lidando com os protestos para desbloquear as ruas e liberar avenidas, e dizendo que bloquear rodovias e avenidas é um ato de sabotagem, tá? Que por trás desses bloqueios há um interesse criminoso em sabotar a economia. Tá? Eu imagino que essa retórica, né, de sabotagem deve ser para classificar pessoas que eventualmente estejam participando de barricadas, de bloqueios, como terroristas. Né? Mas não sei, não pode ser, pode não ser. E antes de você falar da Copa América, meu caro Matias, um fenômeno também foi importante no Twitter, já que os K-popers, os ARMYs, tá, entraram na briga, tá, e entraram nas hashtags do Twitter e bombardearam as hashtags a favor do governo com material, tanto contra o governo colombiano quanto material de K-pop. Tá? Então, você entra lá na hashtag, né? Entrava lá na hashtag Uribe tiene la razón, né? E assim, o Uribe, eu não consigo vislumbrar algo que ele tenha razão na vida, todo respeito. Né? E em vez de você ver, né, o Álvaro Uribe, você vai ver um videozinho do BTS. ou então você vai ver denúncias contra o governo. Né? Então tá aí. Um abraço para todos os ARMYs do K-pop. Lembrando que tem também um Nerdologia sobre a importância do K-pop para a política externa sul-coreana. Isso não é piada. Tá? Teve um episódio do Xadrez Verbal também que a gente falou da K-pop diplomacia. Eu falo da origem do K-pop também e tal. Então, K-pop é ferramenta de Estado, entendeu? BTS para a Secretaria-Geral da ONU já. Eu acho que a gente até tocou Red Velvet. Exatamente, foi você que escolheu. Eu não conheço nada. Então, eu também não, é que eu lembro que acho que foi uma das bandas que foi à Coreia do Norte. Eu acho que era esse o contexto. Pode ser esse o contexto ou pode ser porque é o nome do bolinho. E antes de falar da Copa América também, né, notícia da última quarta-feira, dia 19, de que além da reforma tributária, foi arquivado o projeto de reforma da saúde, né? E aqui eu vou ler a declaração
do presidente da Federação Médica da Colômbia, o Sérgio Issassa, dizendo que a verdade é que, no lugar de uma verdadeira reforma, propõe afiançar o processo de privatização da saúde para culminar com o iniciado na Lei 100 de 1993, com a liquidação definitiva do sistema público. E hoje, né, saiu o decreto da Conmebol dizendo que a Colômbia não será mais sede da Copa América a ser realizada no mês que vem, porque o governo colombiano e o presidente da Federação Colombiana de Futebol, o Ramón Jesurrún, tinham pedido um adiamento da competição para o mês de novembro, né? Mas isso seria impossível pensando no calendário do futebol europeu, né? Lembrando que os principais jogadores do continente atuam no outro lado do Oceano Atlântico. E aí o boato é de que a Copa América vai para a Argentina, né? Não, a competição já ia ser organizada pelos dois países, mas provavelmente agora a Argentina vai sediar o torneio por completo, né? A final da competição seria na Colômbia, né? 20 anos depois, justamente, da Copa América realizada no país nortenho, e naquela ocasião também teve um impacto por conta das Farc, né, que fizeram diversas ações no primeiro semestre, e a própria seleção argentina e o Mauro Silva, por exemplo, se recusaram a jogar. E quando a Colômbia tinha sido escolhida para sediar a Copa do Mundo de 1986, o governo também falou: não vamos pagar essa conta, porque tinha sido aprovado na presidência anterior. E o governante seguinte falou que a Colômbia não tinha condição de receber uma Copa do Mundo. Aí você vê, né, como... que nem os Jogos Olímpicos no Japão, Felipe. É zica. Mas aquela filosofia de boteco, né, do efeito borboleta, de como tá tudo interligado. Por quê? Os ataques das Farc no início de 2001 fizeram com que o Mauro Silva rejeitasse a convocação. E aí, por conta disso, o Felipão levou o Gilberto Silva para a Copa. E aí o Gilberto Silva virou titular quando o Emerson deslocou o ombro catando no gol no coletivo. E o Gilberto Silva jogou muito na Copa, o Brasil foi penta, e depois o Gilberto Silva foi capitão do Arsenal, e antes de ser capitão ele foi campeão do Arsenal invicto da Premier League, o único campeão invicto da Premier League até hoje. Então, o que eu quero dizer? O Arsenal só foi campeão invicto da Premier League por causa das Farc. E daí a gente pode abrir uma outra janela também, já que você citou o Emerson, que ele só foi para a Copa do Mundo de 98 porque o Romário se lesionou. E com a lesão ele era o 11. Tanto que e a lesão do Emerson em 2002 fez com que o Ricardinho fosse convocado. Quando a seleção já estava no Japão, ele estava no Paraná, de férias. Isso. E o Gilberto Silva virou titular. Pois é. Então... E o Alex não foi de novo, e aí o caldo azedou de vez. Mas então tá aí. O fato o Arsenal só foi campeão invicto da Premier League por causa das Farc. Então... Aí... mais da Colômbia, Matias? Não, vamos pegar aí a gente pode escolher, né? Ou ir pelo Caribe ou pelo Pacífico, que de ambos os jeitos a gente chega no México. Isso. Com duas notícias, uma triste, uma negativa, da semana passada, já que a prefeita Nochitlán, Elizabeth Vitória Huerta, e duas assessoras dela foram presas como principais suspeitas do desaparecimento da ativista Cláudia Uruchurtu Cruz, de 48 anos, que desapareceu em 26 de março, depois de participar de protestos contra a polícia da cidade. Tá? A prefeita Elizabeth Vitória Huerta, ela é do Morena, né, o movimento do López Obrador, né, o AMLO,
E a irmã, o cunhado da Cláudia, desculpem, da moça que desapareceu, disse que ela, a pessoa desaparecida, né, a Cláudia, ela era uma pessoa que nunca violou a lei, que ela tinha lá todas as documentações necessárias e tudo mais, enfim, e mesmo assim ela desapareceu depois de ter sido colocada numa caminhonete vermelha e o veículo depois foi encontrado abandonado, tá? Ainda no México, o López Obrador pediu desculpas, né, em nome do Estado mexicano nos 110 anos do massacre de Torreón, que é conhecido em castelhano como Matanza de Chinos de Torreón. Chinos, no caso, asiáticos, pessoas asiáticas em geral, tanto chineses quanto japoneses, e seus descendentes. Tá? Então, chineses mexicanos, japoneses mexicanos, e 303 pessoas, pelo menos, foram mortas em 1911 nessa cidade de Torreón, e muitas delas foram linchadas, foram mortas pela população em geral, especialmente pelas forças do Francisco Madero, né, que era um dos líderes da Revolução Mexicana e foi presidente posteriormente, de 1911 até 1913, quando ele foi assassinado. O evento foi antes dele se tornar presidente, tá? Foi alguns meses antes, e era um dos últimos redutos no norte, né, que não estava sob controle das forças do Madero. E quando ela foi tomada pelas forças do Madero, teve essa onda de violência motivada por questões raciais, inclusive. Na época, a China, a dinastia Qing, chegou a enviar um cruzador para as águas mexicanas, o cruzador Haishi, que estava, por coincidência, em Cuba naquele momento. O navio havia feito uma visita aos Estados Unidos, à Marinha dos Estados Unidos. E aí agora o presidente López Obrador, pela primeira vez em 110 anos, em nome do Estado mexicano, pediu desculpas, né, pelo massacre de 303 pessoas de origem asiática durante a Revolução Mexicana. Pensando que o México foi governado durante muito tempo pelo PRI, né, que é um partido que manteve o legado da Revolução, vamos dizer assim. O Partido da Revolução Institucional. Mas tem, claro, toda uma discussão em cima, né? Assim, até pelo próprio caráter heterodoxo da Revolução, né? As diferenças das duas frentes, do Norte e Sul, mas é o partido que leva o nome da Revolução, então precisou justamente vir um candidato de outra legenda, que não tem vinculação direta com a Revolução Mexicana, para fazer esse pedido formal de desculpas. Do México, aí a gente vem pelo Caribe até a Venezuela, com pelo menos aí 4 notícias. Uma delas é que o governo venezuelano confiscou o prédio do Jornal Nacional, que é o último dos grandes jornais venezuelanos, em oposição ao governo Maduro. Esse confisco foi feito por ordem do Tribunal Supremo de Justiça, devido a uma dívida de 13,4 milhões de dólares, porque o jornal publicou uma reportagem sobre a suspeita, né, de envolvimento entre o Diosdado Cabejo, né, que é o braço direito do Maduro, e o narcotráfico. E aí o jornal foi condenado a pagar uma indenização de 13,4 milhões de dólares, não pagou,
obviamente, né, dizendo que só publicaram a matéria, liberdade de imprensa, e o prédio, então, foi confiscado. Eu digo, obviamente, porque o jornal não iria reconhecer essa decisão da justiça, né, que foi o que o jornal fez. Não estou dizendo que não exista possibilidade, né, de uma pessoa que se sente difamada por uma matéria de jornal processar o veículo de imprensa. O que eu estou dizendo, obviamente, só para explicar, é porque o jornal iria considerar essa uma decisão política e, né, a quantia, enfim, exacerbada, não sei. Ainda na Venezuela, o Supremo Tribunal do país pediu a extradição do Leopoldo López, que está na Espanha. O López, ele é condenado a 14 anos, né, de prisão domiciliar por conta de suas participações em atos de violência e incitar atos de violência em fevereiro de 2014. Depois ele ficou preso, né, na prisão militar de Ramo Verde, aí depois foi para a prisão domiciliar, numa negociação feita pelo ex-chefe do governo espanhol, o José Luis Zapatero, e aí, depois daquele levante, em abril de 2019, contra o governo Maduro, ele, entre aspas, aproveitou o levante e se refugiou na casa do embaixador espanhol em Caracas, e de lá ele foi contrabandeado, né, para a Espanha. Lembrando que o Leopoldo López, ele, historicamente, ele sempre foi líder de uma direita radical na Venezuela. Ele não é do mesmo grupo que Guaidó ou do mesmo grupo que o Capriles. Tá? O Matias já explicou isso aqui anos atrás, inclusive, lá no começo do podcast. O Leopoldo López, ele é muito mais radical do que esses dois, tanto que ele esteve envolvido naquela tentativa de golpe contra o Hugo Chávez. Em 2002. Quando o Hugo Chávez ainda era. Oi? Em 2002. Isso. Então, só fazer esse disclaimer, porque muitas vezes se coloca... é uma coisa que a gente sempre tenta chamar atenção aqui no programa, em qualquer lugar. Né? Muitas vezes, por falta de tempo, falta de espaço, a imprensa às vezes coloca algumas coisas como se fossem meio monolíticas, né? Então, é todo mundo oposição ao Maduro, perfeito. Mas o Guaidó é uma posição mais de centro, o Capriles é uma posição mais de direita, e o Leopoldo López é uma posição mais extremada na direita. E tem oposição à esquerda hoje em dia também. Né? Porque o próprio PSUV rachou. Então só a gente faz essa questão de lembrar que não é tudo tão monolítico assim. E também na Venezuela, o ex-líder das Farc, né, o Jesus Santrich, né, cujo nome de batismo, né, era Seuxis Hernández, Jesus Santrich era seu nome de guerra, morreu num choque com forças colombianas. Tá? Ele morreu dentro de território venezuelano, num confronto com tropas colombianas. Os nossos ouvintes mais antigos devem se lembrar dele, por quê? Porque ele foi um dos principais negociadores das Farc pelo acordo de paz, porém, ele também foi o primeiro grande líder das Farc a rejeitar o processo de paz pós-acordo, tá? Quando o Congresso colombiano rejeitou, né, no primeiro voto. Depois ele foi indiciado, né, pelo governo dos Estados Unidos por tráfico de cocaína, e ele fundou um novo grupo, o Movimento Segunda Marquetalia. Tá? E ele morreu na segunda-feira, como eu disse, num confronto com tropas colombianas dentro de território venezuelano. Então, o governo venezuelano, né, já protestou contra, né, o episódio, porque seria uma quebra da soberania venezuelana. Foi dito que as tropas colombianas cortaram, né, os dedos do Jesus Santrich, muito provavelmente para confirmar, né, a identificação dele, as digitais. Né? Então, como eu disse, ele acabou se tornando muito conhecido também fora da Colômbia, fora do âmbito das Farc, porque ele foi um dos principais negociadores e foi também
o primeiro grande nome, né, das Farc a rejeitar o processo de paz. Hoje, inclusive, várias pessoas denunciam, né, que o governo colombiano não estaria cumprindo as suas partes, né, no acordo de paz. E o nome, segundo a Marquetalia, inclusive, segundo o comando de Marquetalia, é o local, né, Marquetalia é o local onde as Farc foram criadas, em 64. Né, ou seja, o nome tenta colocar claramente uma continuidade, né, entre as Farc anteriores e o grupo que ele fundou. E, muito provavelmente, foi uma operação de forças especiais. Eu acho muito improvável que tenha sido, né, um confronto aleatório, alguma coisa assim. Não, provavelmente mandaram um grupo das Forças Armadas colombianas com informações de que ele estava ali na região e para pegar ele. Né? Acho muito improvável que tenha sido um acidente, uma troca de tiros ali por banal. Né? Aí da Venezuela, meu caro Matias, a gente vem para Brasília. Mais precisamente para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado da República Federativa do Brasil, onde o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, só faltou negar que foi ministro. Aí com todo respeito, né? Enfim, muita gente pediu pra gente comentar, pra gente fazer comentários ao vivo, não deu porque a gente tinha coisa de trabalho pra fazer e tal, enfim, mas, né, depoimento do Ernestão na CPI da Covid. Mas é um podcast de assuntos brasileiros, então? Não é. A gente não vai falar de política doméstica, a gente só vai falar um pouco das respostas do Ernestão, porque ele foi chanceler, um pouco do que ele falou sobre as relações exteriores do Brasil. E lembrando, se vocês quiserem, né, coisas sobre a política, especialmente em Brasília, né, tem os nossos vizinhos de Central 3 do Medo e Delírio em Brasília, justamente. Do Ernesto foram 2. Eles tiveram que dividir o episódio em 2. Mas aí é porque eles são molenga e não querem fazer podcast longo. Não, aqui aí eu vou falar. Vou te falar, ó, em defesa do Cristiano, pra editar um episódio do Medo e Delírio, ele leva em média um dia, porque tem muita inserção de áudio, não é um programa simples de fazer. Falei pra provocar. Sim. Mas tudo bem. Mas fica a recomendação, tá muito bom. Eu tava ouvindo os últimos 2 agora há pouco, do Ernesto, né? Porque também fizeram um díptico do Pazuello. No Twitter também tem o camarote da CPI, que tem acompanhado aí. Enfim, tem vários perfis do Twitter, né? O senador Randolfo Rodrigues, inclusive, falou da frente ampla do Twitter. Né? Tem o Tesoureiros do Jair. Pois é. Mas, né, como eu disse, o Ernesto Araújo, ele só faltou negar que foi ministro de Relações Exteriores. Porque, com todo respeito, foi absurdo. Ele negava coisas que estão plenamente documentadas. Então, por exemplo, ele falou, né, que ele nunca agiu, né, nunca fez nada em relação ao uso de máscaras. Sendo que está lá no site da FUNAG uma, entre aspas, palestra chamada A Nocividade do Uso de Máscaras. Teve um episódio em Israel que ele tomou um pito público para colocar a porcaria da máscara. Tá? Ele fazia questão de aparecer sempre que possível sem máscara. Isso para dar só um exemplo, tá? De coisa que está bem documentada, né? Inclusive. Outra coisa que eu achei absurda e que reflete nas relações internacionais do Brasil, e eu vou pedir aqui a paciência dos nossos ouvintes, especialmente os nossos ouvintes que têm alguma simpatia pelo Ernesto, ou pelo atual governo brasileiro. Quem são? O que comem? Que foi o seguinte, novamente, teve 2 pessoas, né, que pressionaram mais o Ernesto, né? O Randolfo Rodrigues e a Cátia Abreu, né? Daqui a pouco a gente fala da Cátia Abreu, porque, né, ninguém interrompe uma mulher, todo mundo interrompe uma mulher, menos quando ela tem uma motosserra na mão. Mas o Randolfo Rodrigues perguntou
para Ernesto Araújo se ele fez contato com o governo da Venezuela na questão do abastecimento de oxigênio de Manaus. Ele disse que não e que isso era um tema da saúde. Depois, perguntado se ele agradeceu o governo da Venezuela, ele disse só não. Ele deu uma resposta assim, não. Por quê? Eu estou criticando isso. Porque assim, quem mandou o oxigênio para Manaus foi a White Martins, a empresa. Perfeito. Só que, por conta da pandemia e do decreto emergencial, para o oxigênio sair da Venezuela, mesmo que produzido pela empresa White Martins, o governo venezuelano tinha que autorizar. Tá? É que nem quando, por exemplo, o governo Trump barrou a exportação de respiradores para manter a produção, para manter no país no atendimento aos cidadãos dos Estados Unidos. Então, o governo venezuelano ele não produziu o oxigênio, tá? Mas o governo venezuelano teve que autorizar a cessão do oxigênio. E o Ernesto Araújo, sequer como representante máximo exterior brasileiro, sequer agradeceu o governo venezuelano. Sequer fez uma... Eu não estou pedindo para ele dar um beijo na boca do Maduro, tá? Mas que fosse um tweet dizendo que, independente de divergências políticas, o ministro de Relações Exteriores aprecia o gesto de boa vontade do governo venezuelano, priorizando salvar vidas e a cooperação regional pela saúde pública. Pronto, só isso. É de uma mesquinharia ideológica, porque assim, uma coisa é você falar, a política externa do Ernesto Araújo foi ideológica, né? Mas assim, foi uma ideologia que trouxe frutos, que não trouxe frutos. Não, foi uma que chegou ao ponto da mesquinharia. Porque assim, imagina o nosso ouvinte, que ele tem um vizinho e eles se detestam, tá? Já teve episódio de música alta, aí a bola caiu no quintal do vizinho, o vizinho furou a bola, não devolveu, já chamou a polícia, perturbação da ordem, já parou o carro um na frente da garagem do outro, e aí um belo dia, o teu carro enguiça, né? Sei lá, você tem que trocar o pneu, e você não tem macaco e você não tem chave de roda. O teu vizinho vê lá que você precisa trocar o pneu, mas você não tem as ferramentas, e fala, toma aqui, usa minha chave de roda, usa o meu macaco aqui, e ele te ajuda a trocar o pneu. Você pode detestar a pessoa, você pode achar ele insuportável, você pode achar ele um completo babaca, mas você vai falar, brigadão aí, muito obrigado, valeu, tá, tô te devendo alguma coisa do tipo. Nem isso o Ernesto fez, e ele falou isso na CPI como se fosse uma coisa assim, simples. Enfim, voltando ainda no depoimento do Ernestão, né? Teve um momento muito bom que o senador Omar Aziz, né, que é o presidente da comissão, né? Uma hora ele chegou pro Ernesto e falou, não faça isso, ministro. Tipo, o Ernesto tava se enrolando, o cara falou, olha, não é por aí, né? Ele também fez a mesma coisa quando era o depoimento do Fábio Weitgarden, né? Uma coisa meio até... Parece diretor de escola, sabe? Assim, tipo... Garoto, eu sei o que você fez, não me enrola, sabe? Tipo, não se complica, eu já sei. Enfim, aí, por exemplo, ele disse, né, que nunca foi contra o consórcio de vacinas, que nunca foi contra o multilateralismo em lidar com a pandemia. Ernestão, puta merda, tá tudo documentado, tudo que você falou, todas as groselhas que você falou, tudo que você deixou de fazer. Em áudio, vídeo, texto... A primeira reunião da COVAX Facility foi em abril de 2020. O Itamaraty só se pronunciou em agosto. Cara, Ernestão, entendeu? Não é década de 1930 que você pode meter o louco e fica difícil comprovar. Tá? Tem internet, tem os vídeos, tem as declarações, tem citação, tem os tweets, tá? Tem tudo isso, tem os vídeos no canal da Funaga, aqueles absurdos todos.
Tá? Inclusive lá com Bertrand de Orleans e Bragança. Ai, Felipe, é Dom Bertrand. Não, Dom é, sei lá, Dom Diego Maradona. Entendeu? Se não ganhou um campeonato pelo Napoli, não é Dom. Então, assim, cara, é surreal. É surreal. Ele contradisse tudo que ele disse antes com a cara lavada, né? Aí, e claro, aí todo mundo, né, tem as questões das cartas pelas vacinas, e aí entra uma outra coisa que não foi só o Ernestão que fez, né, mas que o Ernestão, assim como todos os outros, tá sempre todo mundo tentando jogar a bomba no colo do outro. No caso do Ernestão especificamente, ele tentou jogar muito a bomba no colo do Pazuello. Né? Falando, não, isso daí é o Ministério da Saúde, não, isso daí é o Ministério da Saúde, não, isso daí é o Ministério da Saúde. Só que tem os telegramas do Ernestão para a representação brasileira na Índia, particular compra de trocentos quilos de cloroquina, por exemplo. Tá? Então assim, o Itamaraty não articulou a compra de vacinas porque isso é um papel do Ministério da Saúde. Ué, mas comprar cloroquina então é função do Itamaraty? Ou você tem a função dos dois, que é a verdade, tá? O Itamaraty, os diplomatas brasileiros são representantes do Brasil no exterior, e nesse sentido eles têm que ser, como a gente já explicou aqui, né? Tem que serem vendedores do Brasil, né? Então falar, então sei lá, embaixador brasileiro em Copenhague, tá? E aí sai lá a notícia de que a Marinha dinamarquesa quer comprar umas corvetas. Tá? Ele vira e fala, olha, nós temos aqui a corveta Barroso, de desenho brasileiro, produzida no Brasil, né? Vocês podem avaliar o projeto e tal. E também de serem os agentes de procura em nome do Brasil. Né? Então, para ficar no mesmo exemplo, se a Dinamarca anunciar, né, aqui, um remédio que vai curar a dengue. Não vamos nem falar do Covid, vamos lá. A Dinamarca, o embaixador brasileiro tem que, né, marca aí uma reunião aí com o pessoal desse laboratório, interessante, né, o Brasil sofre muito com a dengue ainda, né, podemos fazer uma cooperação e tal. Óbvio, ele não vai fechar contrato, não vai fechar negócio. Né, ele tem que esperar a palavra do presidente, a palavra do ministério, blá, 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 mas ele que faz essa ponte. Então, é um trabalho necessário, é um trabalho importantíssimo. Eu sou muito feliz de conhecer pessoas que realizam esse trabalho. Agora, o Ernestão não pode dizer que, não, eu fiz isso, mas não fiz aquilo, porque aquilo não era a minha função, mas contradizendo o que ele fez. Então é muito louco, cara. O depoimento do Ernestão foi, com todo respeito, ele basicamente metendo o louco, dizendo que não fez o que fez. Não, a parte da missão recente a Israel foi vergonhosa também. Ele não conseguia justificar nada. Lembrando que custou ao erário público cerca de 500 mil reais. Pois é. Então, cara... Aí ele cheio disse, de aspone. E aquele pito que tomaram, né, dos representantes israelenses por conta do uso da máscara. Pois é. Aí ele falou, não, eu não fiz nenhuma declaração anti-China. Né? Aí o senador, o Omar Aziz, né, perguntou sobre a expressão comunavírus, né? E daí ele se enrolou todo, citando o Zizek. Né? Ele falou do Zizek de novo. Mano, ele tem uma tara no Zizek. Que nem a Lady Gaga tinha. Enfim, aí defendeu o Eduardo Bolsonaro também, por conta, né, das declarações do Eduardo Bolsonaro quando era presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara em relação à China. Enfim, cara, eu achei assim, eu achei constrangedor. A palavra é essa, constrangedor. Né? O que é uma pena, porque acaba inclusive afetando a instituição. Né? Todo mundo fala de como o Pazuello pode ou não afetar a imagem do Exército como instituição.
Mas o Ernesto Araújo também acontece a mesma coisa de afetar a imagem do Itamaraty como instituição. Uma das coisas que mais marcaram a gente no Twitter foi como esse cara passou no concurso. Né? Meu Deus, os diplomatas são todos assim? Né? Muita gente falando coisas desse tipo, porque o Brasil, ao mesmo tempo que produz diplomatas brilhantes, excelentes, aí, do nada, quem ganha destaque entendeu? É um cara que está traumatizado desde 2005 e ficou adepto de teoria da conspiração. O pessoal acha que eu falo isso de sacanagem, mas não, essa é a minha tese. Porque uma pessoa, a pessoa é adepta ou não é adepta de teoria da conspiração. Não tem essa de, só algumas. Então, o cara que acredita que o governo dos Estados Unidos dialoga com ETs na Área 51, é o mesmo cara que vai acreditar que tem chip na vacina e o mesmo cara que vai acreditar que o Hitler morreu na Patagônia de velhice. Entendeu? Ou ele acredita... a pessoa que tem uma tendência a acreditar em teorias da conspiração, cujo raciocínio se forma, né, dessa maneira, de que a falta de evidências, na verdade, é sinal de que as evidências existem e foram escondidas, ele funciona para tudo, ele é assim com tudo. E o Ernesto Araújo claramente sofreu um trauma muito grande na vida em 2005, comprou a teoria da conspiração de que foi a Globo a culpada daquele trauma, por conta do pênalti no Tinga, e a partir daquele momento ele virou um teórico da conspiração até cair em todo esse abismo do olavismo cultural. Começou ali, entendeu? Assim como o título do Arsenal começou com os ataques da Farc em 2001, o Ernestão, a cabeça dele funcionou ali, em 2005. Eu não espero nada do Luiz Carlos Reis, enfim... mas eu senti falta que o Lazier Martins ou o Paulo Paim perguntassem se o Ernesto era comentarista do impedimento. Se ele era o Ernesto. Fica aqui minha crítica aos outros dois senadores rio-grandenses. Pois é. Cara, eu vou dizer assim que, tipo, eu cometeria uma loucura pelo direito de interrogar o Ernesto naquela CPI. Cometeria assim, olha, Felipe, para você poder interrogar o Ernesto na CPI, você precisa, sei lá, saltar de bang jump pelado do topo da antena da Gazeta ali na Avenida Paulista. Porra, amigo, já é. Filma aí que eu vou fazer. E faltou o Lazier nessa comissão também para ele dar um choque, né, nas perguntas. Então, assim, o Ernestão na CPI foi apenas trágico, foi constrangedor, pegou mal, né, para a diplomacia brasileira e foi também improdutivo. Né, pensando numa investigação da CPI, né, porque, como eu disse, ele simplesmente ficou jogando as bombas, né, para o colo dos outros. Né? E, claro, novamente destacar a Cátia Abreu, né, especialmente a frase, né, de que o Ernesto Araújo foi a bússola que nos direcionou para o caos. Essa frase foi sensacional. Drop the mic, né? Pois é o que falaram. A Cátia Abreu fez um ponto, então ela tá só com 2.000 negativos. Mas ela fez um ponto agora. Não, tô brincando. A Cátia Abreu é uma senadora muito importante e ela jogou vinho no Serra também. Também. E a própria entrega do cargo do Ernesto como chanceler tem muito da influência da Cátia Abreu, né? Enfim... justamente por conta, né, dessa disputa com a China, enfim, e a Cátia representando a bancada ruralista, né, que tem a China como principal parceiro comercial. Então, nos corredores lá do Congresso, é essa narrativa, né? E lembrando que o Ernesto Araújo, a Cátia Abreu tem motivo para estar pé da vida com ele, porque o Ernesto Araújo, quando ele insinuou no Twitter
que tinha senadores comprados pela China por conta do 5G, que queriam derrubar ele por influência chinesa, ele estava, inclusive, a parte da indireta era para ela, inclusive, que é o que você falou. A Cátia Abreu, ela defende boas relações com a China porque ela é uma representante da bancada ruralista que vê na China o seu principal comprador, né? E aí, claro, aí tu vai falar, não, mas a China também precisa do Brasil para comprar e tal. Relação comercial é uma relação de parceria, não é só de um para o outro. Mas, de qualquer maneira, ela também tinha motivo para tapar da vida com ele por conta dessa insinuação, né? E, novamente, você não... Né, ela extrapolou quase 5 minutos do tempo dela, mas ninguém interrompeu, porque, né, ela tem uma motosserra na mão. Brincadeiras à parte, se o pessoal da assessoria da Cátia Abreu estiver ouvindo e quiser, né, porque ela participa do repertório, alguma coisa assim, tamo aí. Tá? Só que a gente vai fazer as perguntas que a gente quiser também. Primeiro, senadora, você jogou vinho no Serra? Primeira pergunta. Você faria de novo? Ainda em relação ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a ministra de Relações Exteriores da Espanha, a Arantxa González Laya, na sexta-feira retrasada, dia 7 de maio, enquanto gravávamos o programa, e a conversa durou cerca de 40 minutos. A chanceler espanhola estava fazendo uma tour pela América Latina, e ele ouviu da ministra espanhola que o Brasil precisa fazer compromissos mais firmes contra desmatamento e preservação ambiental para poder desbloquear o acordo União Europeia-Mercosul. Tá? Também nessa seara, ontem, o ministro de Comércio Exterior da França, o Frank Riester, falou numa audiência no Senado francês que o acordo entre Mercosul e União Europeia não será ratificado pelo governo Emmanuel Macron, que o Brasil não tem o engajamento necessário e faz o contrário do que precisa fazer em temas ambientais, e disse também que a Amazônia não é apenas do Brasil. Aí que acontece? Ele falou assim, a floresta amazônica não pertence apenas aos brasileiros, mas à humanidade. Isso é claro que vai fortalecer o discurso justamente do governo Bolsonaro, né, de que os países europeus, os países do primeiro mundo, querem tomar a Amazônia do Brasil. Né? Porém, no caso francês, eu não recomendaria essa abordagem, porque a França tem um truco fácil na mão. Quer falar, não, foi uma figura de expressão, e a França também tem a Amazônia. Né? A Guiana Francesa tem parte, um pedaço da Amazônia na Guiana Francesa. Né? Então a França tem um truco fácil na mão, por isso que eu não recomendaria essa abordagem. Né? Mas ninguém me ouve nessa coisa. Ainda em relação ao Brasil, o governo não fechou o tal do spray nasal com Israel, e também não houve conclusão daquela carta de cooperação tecnológica. Essas informações são do Jamil Chad, né, que a gente já havia mencionado, e os dados da missão brasileira até Israel foram colocados como sigilosos até 2036. Eu vou soltar uma especulação aqui, vou repetir, não é informação, não é análise, é especulação. Tá? É o bom e velho chute. Eu desconfio que essa viagem possa ter a ver com a suposta compra de um novo sistema de espionagem que o governo brasileiro está fazendo, que o Carlos Bolsonaro, o vereador, filho do presidente, teria interferido para essa compra, faltando aí, né, 2 anos para a eleição. E a gente sempre fala aqui de como Israel é um polo importante de tecnologia de informação e de espionagem, e que foi uma empresa israelense que vendeu para os sauditas o conhecimento para os sauditas espionarem vários dissidentes no exterior, como aquele dissidente na Noruega que teve que ser colocado sob proteção policial.
Então, você colocar tudo isso como sigiloso, assim, você fazer uma cooperação médica, cooperação para um tratamento, não faz sentido ser colocado como sigiloso por 15 anos. Então, para mim, é porque tem caroço nesse angu. Ainda em relação ao Brasil, a chamada bancada evangélica, né, a Frente Parlamentar Evangélica, na última segunda-feira, dia 17, pediu para que o governo Jair Bolsonaro interfira na situação da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, né, coisa que a gente já cobriu bastante aqui, né, e a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola rachou, né, e os pastores angolanos, né, expulsaram os brasileiros com diversas denúncias de racismo, de corrupção, e aí agora os parlamentares, como o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, pediram para que o Brasil, né, dizendo que o problema da Universal é um problema do Brasil. Olha, com o meu 210 milhões de avos de opinião comum dos cidadãos, não é não. Tá? Eu me somo. Eu não autorizo. Tá? Hashtag eu não autorizo. Ainda aqui no Brasil, a Polícia Federal abriu os inquéritos para deportar os diplomatas do governo Maduro, né? Lembrando que o governo brasileiro reconhece o Guaidó, consequentemente, os diplomatas, né, ligados ao Guaidó. Então, o Itamaraty avisou a Polícia Federal que os diplomatas ligados a Nicolás Maduro não possuem mais privilégios e imunidades e, por isso, podem ser eventualmente deportados. Aí a Polícia Federal iniciou os procedimentos nesse sentido. E ainda em relação ao Brasil, o empresário brasileiro-libanês-japonês Carlos Ghosn, né, que está no Líbano, ele foi condenado pela Justiça dos Países Baixos a reembolsar quase 5 milhões de euros à empresa Nissan Mitsubishi, tá? Porque ele entrou num processo contra o que ele chamou de demissão ilegal, tá? E por conta desse processo ele perdeu e ele vai ter que reembolsar parte dos salários que ele teria recebido indevidamente, mais os custos processuais. Tá? Então fica aí novamente a sugestão de exercício pessoal do direito internacional. E finalmente saímos do Brasil, cruzamos a fronteira rumo à Argentina, já que primeiro, né, na quinta-feira, dia 13, o Alberto Fernandes foi recebido pelo Papa Francisco na Santa Sé, no Vaticano. Né? Conversaram muito provavelmente sobre São Lourenço, tal, sobre como anda o campeonato argentino, mas é interessante. Né? Aliás, o campeonato argentino vai deixar de andar, né? Porque de todas as divisões, porque hoje o país vizinho voltou à fase 1, então não tem futebol doméstico até o domingo, dia 30. Isso não inclui as partidas pela Libertadores e Sul-Americana. Quando se fala fase 1, a Argentina vai voltar ao lockdown, né? Isso. Num anglicanismo mais claro. E eu ia falar num português mais claro, mas lockdown não é português. É importante detalhar que a conversa entre eles foi uma conversa informal. Tá? Ele não foi recebido como chefe de Estado argentino pelo Papa Francisco. Foi uma conversa informal no gabinete do Papa Francisco. De qualquer maneira, é muito interessante, né, lembrar que o Papa Francisco não se encontrou com o Macri, né, dizendo que ele não queria se envolver na política interna argentina, embora, né, ele tivesse algumas discordâncias com o Macri, mas outras aproximações, como a questão do aborto, e agora ele se encontrou com o Alberto Fernandes pela segunda vez, né?
trocaram presentes, o Alberto Fernandes levou mel para ele também. Enfim, então eu acho que é o seguinte, o Macri era presidente do Boca e ninguém gosta do Boca, né, gente? E o Fernandes torce para o Argentino Júnior, então... que é tipo... Que é a maior categoria de base da Argentina, então todo mundo tem algum ídolo que começou lá em La Paternal. Eu ia fazer uma provocação, mas não vou. Então, o encontro formal do Alberto Fernandes foi com o secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin. E a outra notícia da Argentina é que, nessa semana, no dia 18, o governo argentino proibiu por um mês a exportação de carne, tá? Segundo o governo, a medida é para deter a inflação. Só que é importante a gente lembrar algumas coisas, que não é a primeira vez que o governo argentino tenta proibir a exportação de carne, né, para controlar a inflação. E o que acontece? Costuma funcionar de curto prazo. Por quê? Porque a carne que já está pronta para ser exportada, então ela é despejada no mercado doméstico e aí o preço vai para baixo. Só que passou de 2 semanas, mais ou menos, esse efeito dissipa. Na verdade, ele costuma ficar até pior. Por quê? Porque o produtor deixa de abater o gado, deixa de produzir a carne. Ele fica lá com o gado, né, na fazenda dele, esperando passar a barreira. Por quê? Porque para o produtor, para o pecuarista, ele exportar muitas vezes é mais vantagem, né? Porque a questão do dólar e tudo mais. Então, é importante mencionar isso, que não é a primeira vez que o governo argentino, né, toma essa decisão e não costuma funcionar. E tem outra coisa, a economia argentina, a balança comercial argentina é muito vinculada à exportação de carne bovina, tá? Mais ou menos 10% da balança comercial argentina está ligada à carne bovina. São mais de 3 bilhões de dólares no ano de 2020, que já foi um ano da pandemia, né? Então, acaba tendo isso muito claro. E outra, a carne argentina ela é interessante porque ela tem muito acesso internacional. Os cortes mais caros, né, costumam ir para a Europa, um mercado mais, entre aspas, refinado, e os cortes mais baratos costumam ir para a China, para serem processados, né, para virar, tipo, empanado, congelado, alguma coisa assim. Então, e aí, ontem, produtores argentinos já iniciaram uma greve de 9 dias, dizendo que por 9 dias não vão vender gado para os frigoríficos, para os abatedouros. Coincidentemente, é o período do lockdown. Então, por aí você vê. É uma conta muito difícil de equilibrar, muito difícil de fechar, mas que no caso argentino tem um precedente histórico e que não funcionou. Com todo respeito aí, ó, ao Alberto Fernandes, ao governo argentino, para todo mundo, o pessoal do Argentino Júnior e tal, mas não funcionou. E é sempre uma disputa muito forte na política argentina do campo e da cidade, né? Vem desde a fundação da Argentina, né? Isso. É Buenos Aires contra a Rapa. Pois é. Bueno, excepcionalmente esta quinzena não teremos a coluna da professora Vivian Almeida